Joinville, virada aqui no Gigantão das Avenidas, né? Vitória que evitou aí o rebaixamento do Joinville à segunda divisão do Campeonato Catarinense. Gilmar, sensação é de alívio, de objetivo conquistado, mas precisava de tanto sofrimento assim? Boa tarde, boa noite. Boa tarde. Primeiro a leitura do jogo, né? A gente sabia que era mais um jogo difícil, a gente vinha de um resultado negativo em casa e nós tínhamos que fazer um planejamento para esse jogo. E foi uma semana muito boa de trabalho, onde a gente aproveitou muito. Nós treinamos uma saída de 3 para surpreender o adversário. Eu queria essa bola mais trabalhada no chão e hoje foram 2 gols de bola trabalhada também, fruto do nosso trabalho. E o jogo para mim foi o melhor jogo desde a minha chegada, um jogo muito controlado. O primeiro tempo nós tivemos a melhor oportunidade com o Vitinho, que ali a gente poderia ter iniciado 1-0 e deixado nós numa situação melhor. Segundo tempo a gente voltou muito bem no jogo, mas muito bem mesmo. Teve um gol legítimo do Jô, um gol legítimo, que aquele gol lá poderia dar mais tranquilidade para a nossa equipe. O jogo continuou equilibrado e depois por uma falha nossa, né, de saída de bola, como tem sido uma constante, né, se pegar o retrospecto dos últimos jogos, a gente tem tido falhas individuais que tem comprometido. Mas a equipe ela mostrou um poder de superação, que nem foi com a Chapecoense, porque eles acreditaram. E eles só acreditaram porque na linha de frente tem uma diretoria e tem um técnico que ele é irrequieto, que ele é persistente, que ele é corajoso. E tudo isso a gente passou para eles dentro de campo e eles acreditaram e a gente conseguiu essa vitória, que sim, nos deu um alívio pelo cenário que estava se apresentando. Claro que a gente gostaria muito desse momento estar classificado em outra situação, mas nós temos que comemorar muito. Pode ter certeza que eu bati uma foto ali no finalzinho e eu falei para os atletas, eu vou colocar nos meus troféus aí, porque foram 30 dias de muita intensidade, de muita doação, no momento crítico do clube, mas que a diretoria deu todo o apoio e a gente, por merecimento, conseguiu pelo menos se manter na primeira divisão do campeonato. Dalpozo, como você deixou o gancho aí no final, né, é preciso comemorar essa permanência, até porque, né, o Joinville vem numa fase muito ruim, está sem série, e o rebaixamento significaria o pior momento da história do Joinville, pelo menos 3 anos sem série no futebol nacional. Queria que tu avaliasse esse teu trabalho como um todo aqui. Você sempre disse, né, que você foi contratado com uma missão de deixar o Joinville na Série A do Campeonato Catarinense e você conseguiu. Queria que você fizesse uma avaliação do todo, né? E qual que é o teu sentimento de agora você poder estar aqui falando que conseguiu conquistar o que você foi contratado para fazer? Eu tive outros convites do Joinville, inclusive na Série B, quando eu estava na Série C e não aceitei por alguns motivos mesmo naquele momento. E eu não, na verdade, eu não gostaria de ter pego o Joinville nessa situação. Eu gostaria de ter pego o Joinville com pelo menos um calendário de Campeonato Brasileiro, numa situação melhor, ou talvez no início da temporada. Mas quando o presidente ele me ligou, eu não podia deixar de dizer que não. O Joinville precisava da capacidade do profissional e da doação, da maneira que eu estou aqui suado, suei todos os dias. A minha chegada foi muito tumultuada, deu Covid, eu já fui para o primeiro jogo, a gente oscilou muito no campeonato. E chegando no final do campeonato, a gente conseguiu aquele o objetivo que eu fui contratado para. Primeiro era permanecer na Série A do Campeonato Catarinense. O segundo objetivo, lógico, era para classificar, mas a gente cumpriu esse primeiro objetivo. Então eu tô muito satisfeito de ter buscado uma situação aí adversa. E se você buscar nos números, eu tenho 2 vitórias, nós temos 2 vitórias e 4 empates. É um aproveitamento de G8. Talvez se eu tivesse vindo um pouquinho antes, hoje nós estaremos comemorando até uma classificação. Então, apesar de todo o cenário, nesse momento eu comemoro sim a vitória e comemoro esse primeiro objetivo. Ô Gilmar, foram 2 tempos, né, pelo menos a leitura assim de fora que a gente fez, em questão de intensidade, bem diferentes, né? Um primeiro tempo mais cadenciado, talvez pelo calor também, né? Um segundo, né, mais agitado. E aí eu vi que a 36 minutos, 37 do primeiro tempo ainda, você mandou 3 jogadores já para aquecimento, né? Que foram o Vargas, o Júnior Fialho e também o Lucas Góes.
né? E aí eu fiquei já imaginando que no intervalo você já viria com alguma mudança, você segurou. Qual que era a tua leitura da partida naquele momento? O técnico, nesses momentos, ele tem que ter muita frieza. A maturidade que eu tenho, a vivência que eu tenho no futebol. Claro que nós precisávamos da vitória, mas a equipe estava encaixada. Tinha o Caio, que estava bem na partida, o Jô também estava controlando bem. E aí eu tive que fazer uma substituição por conta da parte física. Tanto é que depois que eu troquei, nós tomamos o gol também. Então eu sabia que em algum momento nós iríamos estar melhor que o adversário e era nesse momento que a gente ia fazer os gols. Então o técnico ele tem que ter muito equilíbrio, muita luz para tomadas dessas decisões, porque não pode ser em cima da emoção. Eu sei que todo torcedor, todo mundo estava esperando uma troca para buscar a vitória, mas às vezes você jogar com 3 atacantes, 2 meias, isso não significa que tu tenha o controle da partida. O Barra ele estava numa zona de conforto, jogando pelo empate, jogando no contra-ataque. Tanto é que o gol deles não foi construído, foi uma falha nossa. Então o futebol é um jogo de xadrez. E eu, juntamente com a minha equipe, a gente teve muita frieza nas tomadas de decisões, principalmente nas últimas ali, que a gente tinha até a ideia de botar o Fialho. E aí, quando teve a parada técnica, eu pedi pro Vitinho, eu digo, Vitinho, dá para continuar? Não me tira, Gilmar, não me tira. Então, às vezes é construir com o atleta junto também. Ele demonstrou muita vontade e talvez ele tenha sido o atleta que mais mereceu isso pelo trabalho, pelas cobranças, mas é um excelente atleta que nunca desistiu e ele foi premiado, como todos nós, com a vitória e os 2 gols. E Gilmar, o que falar da questão emocional dos jogadores? É uma tecla que a gente vem batendo há muito tempo, né? O Joinville perdeu muitos jogos por essa questão emocional, foi assim contra o Concórdia, foi assim o empate contra o Próspera, o empate contra o Juventus, não conseguia se manter focado durante a partida e invariavelmente sofria derrotas ou perdia pontos que seriam importantes agora no final. Hoje, de novo, o Joinville saiu perdendo numa falha individual, o que poderia ter abalado esse time em um outro momento, mas o time voltou focado e de novo conseguiu a virada, assim como conseguiu contra o Chapecoense. O que você tem a dizer sobre essa questão emocional, o que você trabalhou durante a semana, porque já era um jogo de muita pressão e se tornou ainda mais depois daquela falha e daquele gol? Eu até vou ser repetitivo, porque foi feita essa pergunta em outros momentos, né, que hoje aconteceu os erros também, a parte emocional. A gente vê grandes equipes no Brasil, essa semana o Internacional perdeu, foi eliminado, o Grêmio ano passado caiu para a 2ª divisão como uma grande equipe, o Paraná Clube, a gente tem exemplos, o próprio Criciúma ano passado, e eu falo que essa equipe ela é muito jovem, ela tem uma maneira de jogar que eu gosto, que é de alta intensidade, eles são atletas mesmo, mas às vezes tu precisa de jogadores mais experientes, que eles controlam melhor o jogo. Então, esse lado emocional aí afetou muito pela idade deles. Eu até fiz uma comparação, eu tenho uma filha de 26 anos e outra de 22. Esse peso dessa camisa aqui ela é muito forte para um menino de 19, de 18 anos, ele ter que buscar, ter essa responsabilidade. Se tu tem 4, 5 jogadores mais experientes, hoje até a gente colocou o Vinícius, o Jô, o PV quando chegou também, ele incorporou mais. Mas jogadores mais experientes numa montagem de uma equipe, para a gente ter esse controle e saber a camisa que tu está vestindo. Para tu jogar num clube de menor expressão, naturalmente eles fazem as coisas natural, tem um desempenho natural, mas essa camisa ela é muito forte, ela tem vários títulos estaduais, recentemente estava na Série A, e eles sofrem muito com isso. Então não foi fácil. Mas a gente, desde a semana passada, procurei criar algumas dinâmicas para passar muita segurança para eles e entender que eles teriam um crescimento profissional nesses momentos de adversidades, que não era por eles desistirem e ter a palavra coragem para enfrentar essa situação, que eles iam crescer como profissional. Eu lembro de uma situação quando eu jogava no Caxias, cenário parecido desse. Com 24 anos eu tive que ganhar um jogo fora de casa para não cair. Foi o melhor momento, o momento que mais marcou na minha história de crescimento. Não foi nem depois que a gente foi campeão gaúcho com defesa do pênalti do Ronaldinho. Foi naquele momento que eu cresci. Então eles tiveram um exemplo de crescimento, de maturidade. E a semana passada também eu fiz uma cobrança um pouquinho mais dura para eles.
que eu até queria fazer depois do jogo aqui contra o Marcílio, que nós tínhamos perdido, mas como era um grupo muito jovem, eu não conhecia eles individualmente, eu não sabia como eu ia me direcionar, porque às vezes se tu estica a corda demais, eles podem sentir, então eu tinha que ter esse equilíbrio, esse time. Então eu senti que a semana passada era necessário fazer uma cobrança mais forte, porque em um mês eu conheço a personalidade e eles iam me dar essa reação. E ela foi muito pontual, essa cobrança, nós fizemos uma semana boa de trabalho e a gente só buscou porque a semana ela foi boa e por causa dessa cobrança e de tudo que a gente fez nesses 30 dias. Ô Gilmar, para a gente encerrar, na última entrevista coletiva que você deu, você falou que era uma questão de honra, né, não cair com o Joinville para a segunda divisão do Campeonato Catarinense, porque não tinha nenhum rebaixamento no teu currículo, seja como jogador, né, ou seja também como atleta. E aí quando sai aquele primeiro gol do Barra, né, o Joinville precisando virar o placar, precisava de 2 gols, porque obrigatoriamente precisava da vitória para não ter a queda. Em algum momento passou na tua cabeça que não ia dar? E se agora também o sentimento é de alma lavada? Não passou, eu não me entrego. Eu já ganhei títulos, recentemente, o título brasileiro com o Náutico no último minuto. No minuto, aos 49 do segundo tempo. Um pênalti ao nosso favor. Eu defendi um pênalti quando eu jogava do Ronaldinho Gaúcho aos 49 do segundo tempo. Então eu sou o profissional que eu acredito, mas acredito fielmente. E não desisto. Se vocês pegarem o último jogo, nós estávamos tomando de 3-0. E o técnico ele fica muito exposto ali. Eu não fui sentar lá. Eu fui para eles que teria que ser um jogo, se tivesse que perder, mas com dignidade. E ali foi um sinal para eles. É por isso que com persistência, hoje a gente reverteu um resultado, inclusive contra a Chapecoense também. A gente começou perdendo o jogo e reverteu. Então tu te fortalece, eles se fortalecem como jogadores e o técnico mais ainda. Foi um aprendizado espetacular. Sofri muito, mas me dediquei, suei essa camisa, mas valeu a pena. Chegando ao final, valeu a pena, mas eu acreditava. Tanto é que quando a gente tomou o gol, eu falei, ainda faltam 15 minutos ou 20, uma coisa assim, para eles acreditarem. Porque eles tomam o gol, eles ficam olhando o técnico, a postura. E eles acreditaram e deu tudo certo.